Hoje a gente está aqui para falar sobre Kabbalah e, por coincidência ou não do destino, Kabbalah significa exatamente isso, cara. Kabbalah significa transmissão. Mas transmissão do quê, Rodrigo? Transmissão do conhecimento, né? A palavra Kabbalah especificamente não significa transmissão, ela significa receber, que é a mesma coisa, que é a transmissão. Ou seja, quando você recebe alguma coisa boa de alguém, essa alguma coisa boa, o que que é? O que que nos difere dos outros animais, né? É a intelectualidade, a inteligência, a capacidade de comunicação, de diálogo, de palavra, de somar ideias. Toda vez que tu conversa com outro indivíduo humano com amor, com carinho, com um desejo de melhora, você sai transformado. Então isso é Kabbalah, é uma tradição do saber, é uma escola de transmissão de pensamento. Eu não vou entrar em todo o mérito da Kabbalah agora, mas para ficar registrado, somente em 1280 depois de Cristo, a Kabbalah é uma tradição que tem, ninguém sabe exatamente o tempo, mas aproximadamente 4.500 anos, que ela passa a ser então uma tradição escrita. Antes de Moisés de León, um espanhol que escreveu sobre Kabbalah, a gente então tinha a Kabbalah chamada de Kabbalah de boca a ouvido, aonde o professor explicava ao seu aluno, aquele que ele entendia que poderia transmitir a sabedoria do homem primordial. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. É um prazer enorme estar aqui contigo, e para nós esse papo é o que a gente tem de vez em quando em cafés, que a gente fala sobre espiritualidade, sobre guerra, sobre mercado, sobre família, sobre possibilidades, mas estar aqui especificamente para falar sobre o último livro é realmente especial. Cara, que legal. E, de novo, eu reforço o que eu quis dizer e a tua fala mostra muito bem isso. Então, concentrem-se, porque a mensagem, tu fala de uma forma muito eloquente, é legal de ouvir, mas ao mesmo tempo eu tenho que manter um nível de concentração muito grande para compilar as informações, porque... E é isso que eu ia falo colocar... rápido, então, falo rápido. Não é. É porque, assim, isso é um dos pontos que eu vou te perguntar isso mais lá na frente, tu pode me explicar, porque, assim, o porquê que a Kabbalah não é tão conhecida, ou porque... Pelo fato de ela ser tão antiga, parece que ela exige um grau talvez de conhecimento em algumas esferas que fazem você conseguir perceber ela de uma forma mais simples. Mas o que eu queria colocar também, que eu acho que é bem importante, porque a gente vai estar falando, acho que o que vai englobar bastante aqui, também é o teu quarto livro, que é esse aqui. Sim. Para quem estiver vendo no YouTube vai poder acompanhar, senão a capa vai estar na descrição, mas que é Kabbalah. Eu acho do caralho as frases aqui. Essa primeira, a realidade que se esconde atrás dos véus da ilusão. Isso é Kabbalah, tá simplificado todo o livro nessa frase. Então acabamos o episódio por aqui, obrigado. Cara, vamos falar um pouco sobre isso. Eu acho que é legal tu explicar. Eu acho que tenho curiosidade dessa origem. Sim. Até geograficamente, se for possível, né? Eu não sei. Sim. Dessa origem da Kabbalah e o quando ela entrou na tua vida. Tá, eu vou começar então quando ela entrou na minha vida, de uma forma muito rápida, porque eu até acho que é o episódio passado que a gente fez. Tá. A Kabbalah, na verdade, entrou na minha vida quando eu comecei a trabalhar num hospital espírita. Só que eu comecei a trabalhar num hospital espírita sem ser religioso. Quando eu falo que eu não sou religioso, não quer dizer que eu sou um homem sem moral, sem bons costumes. Pelo contrário, eu sou um observador da vida. Né? A Kabbalah é uma escola sapiencial, é uma escola do conhecimento humano. E o que nos molda na vida? Quando eu nasci, ninguém me deu um livro para dizer como se viver, né? Qual que é a busca da tão sonhada felicidade. E hoje eu já entendo que não existe uma busca pela felicidade, existe uma busca por outra energia que posteriormente eu falarei qual é, você me pergunta. A busca nunca é pela felicidade, a busca da vida, mas você, observando os ensinamentos cabalistas, você vai entender qual que é a busca da vida. Eu até fui redundante nesse momento para que fique bastante fortalecido. Então eu começo a trabalhar num hospital como voluntário, obviamente, um hospital 100% gratuito, onde atendia enfermos com patologias avançadas. Câncer, doenças terminais, doenças graves onde a pessoa busca aquele entendimento espiritual da vida. Chega um momento, Rodrigo, que o nosso corpo ele é um programa que está fadado à falência. Nós morreremos, isso é fato. Mas a gente pensa pouco sobre isso. A gente vive como se fosse eterno. Talvez esse é o grande erro do homem. Viver como se fosse eterno. E quando se vive como se
como se é ou como se fosse eterno, você então perde a beleza do instante. E você joga fora muitos dias o que a gente chama de tempo. Eu fiz isso, cara, muitas vezes na minha infância. E por isso que eu acho que a inteligência do universo, né, o Deus, o tal, o grande arquiteto, a energia que você queira dar o nome, ele criou um programa perfeito, que é a vida humana. Então, quando eu estava no colégio, morei numa cidade pequena, onde ainda tem muitos amigos, que foi Lages, morei em Porto Alegre, morei no Rio de Janeiro. Então meu pai era meio nômade, como eu falei no episódio anterior. E eu queria sempre que chegasse a sexta-feira, porque sexta-feira era o dia que eu jogava futebol, tinha educação física, eu podia ir sem o uniforme do colégio e me sujava, e era isso que eu queria. Então, quantos dias da minha vida eu dormi mais cedo? Tentei acordar mais tarde para que chegasse a sexta-feira. E quando você vira adulto, tu consegue ver o desejo que tu tinha de voltar ao tempo e voltar a ser criança. Interagir com teus amigos, com a professora do colégio, com o parque, com a tal da irresponsabilidade, da ignorância da criança frente aos problemas da vida. Então você vê que várias oportunidades da tua vida, tu espera aquele dia que é a festa, aquele dia que é o jantar, que é o encontro, que é o compromisso, ou o dia do salário. Né? Salário vem de sal, né? Enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas então é isso, o desperdiçar da vida. Quando a gente sabe que vai morrer, que a gente tem uma vida determinada por uma patologia, quando você sabe que a doença é avançada, que era o caso dos pacientes do hospital. Esse hospital era um hospital complementar, né? E não alternativo, ou seja, ele complementava o tratamento médico convencional, mas dava um auxílio espiritual para as pessoas. Ainda funciona, se chama CAPC, é o Centro de Apoio ao Paciente com Câncer, que fica em Florianópolis. E esse hospital me deu a oportunidade, então, de desde empurrar cadeira de rodas até fazer massagem nos pés, cromoterapia, gelinho, passes e aí por diante. Só que eu não era religioso. Então essas coisas subjetivas me incomodavam de uma forma muito incisiva. E frente a isso, em um belo dia, o presidente do hospital disse: não, então você é palestrante do mercado financeiro, você entende de exatas, a espiritualidade me passou uma mensagem. E eu falei: pô, espiritualidade? Espiritualidade, não existe espiritualidade. Que você seria o novo palestrante do hospital a partir de sexta-feira. Eu falei: pô, mas eu sou um menino, né? Fazem muitos anos, eu sou um menino. E eu procurei, então, de forma intelectual, buscar uma palestra que entrasse no coração das pessoas e fizesse com que elas tivessem algum tipo de movimento antes da vida, para que deixasse, então, contaminados os seus familiares, ou para que ela abrandasse aquela passagem, porque muitos ali vieram a óbito. Mas, a partir desses estudos, em um belo dia eu encontro um cidadão chamado Osampin Olafagé, que eu já te confessei em um café, que me chama e diz que estava me esperando numa livraria e que seria meu professor de Kabbalah. Eu falei: não, é impossível, eu moro em Blumenau e o senhor mora em Florianópolis. Ele falou: não, mas já estava escrito, eu já estava ali esperando. Então, a partir de... Não me deu opção, segunda-feira, às 7 horas da manhã, vá até o meu apartamento. Eu fiquei chocado, né? Pô, moro em Blumenau, como é que eu vou às 7 horas? Mas como eu sou muito teimoso, eu fui às 7 horas da manhã até o apartamento dele, e assim fiquei indo às 7 horas da manhã por muitos anos, total de 4 anos até o apartamento do seu Osampin, até que ele morava apenas com gatos, era a pessoa mais inteligente a qual eu conheci. Como e ele foi, me apresentou... Como é que foi o primeiro dia, tu lembra? Não, o primeiro dia eu tomei esporro. Sério? Quando tu chegou lá e bateu na porta? Cheguei, batei no interfone, era um prédio muito antigo, no centro de Florianópolis, já tomei um esporro de largada, porque era para chegar às 7 horas e não 7h02. E ele começou a me ensinar de uma forma muito austera, assim, mas percebi com o tempo que, na verdade, aquela era apenas a persona dele. Era um senhor lindo, ele tinha um nariz de batata, vermelho, uns olhos azuis profundos, era um judeu, ele vivia com gatos. Por coisas que a gente não explica, ele tinha uma única filha, que depois se tornou minha amiga, que no momento do falecimento dele foi como se fosse uma passagem de alma, especial, o Osampin. Eu homenageio ele em todas as palestras as quais eu faço e em todos os livros.
E ele me ensinou essa tradição, porque no momento que a gente, não sei porquê também, ele falou que eu precisaria. E eu começo então a fazer as palestras nas sextas-feiras, depois de uma semana inteira de tratamentos, o paciente ficava lá, e no sábado ele era entregue ao meio-dia à sua família. Então ele tinha que ser uma palestra onde ele saísse muito movimentado, muito, muito emocionado. E a partir dessa emoção eu comecei a conhecer pessoas. Eu comecei, e o que é mais incrível, Rodrigo, e que foi mais importante para mim, é que eu tenho pessoas que eu conheço em Blumenau, mas em Florianópolis nenhuma, num hospital nenhuma. E no meu chalé branco só estava escrito Christian. E não existe troca financeira, não existe status, não existe nada. Apenas uma pessoa, sem microfone, conversando com outras pessoas enfermas que têm que te dar 100% de atenção. Nesse momento podem ter pessoas nos escutando, daqui a alguns dias alguém vai escutar essa conversa, daqui a alguns meses, mas a pessoa tem que perceber que quando ela deseja algo do fundo do coração, e isso vários sábios já nos passavam, e ela dá 100% de atenção àquele momento, naquele momento algo acontece. Então essa era a minha facilidade. Eu estava com o melhor público possível, que eram pacientes terminais que precisavam que aquilo que eu falava fosse efetivo, eficiente, diferente de um amigo que está conversando contigo no café e às vezes está preocupado em pagar o boleto, em chegar em casa porque combinou algo com a esposa ou que tem algum compromisso. E nesses momentos que a vida floresce, nesses momentos que você percebe a beleza do que é o ser humano, o que é uma troca, né? O que é uma troca de diálogo, o que isso pode mudar na tua vida. E quando eu comecei a perceber essas coisas, eu achava que eu tinha que ser coerente com aquilo que a espiritualidade tinha me passado. E aí eu sou meio maluco, eu comecei a estudar, viajar. Viajei muito para tudo que era lugar que falavam que tinha um xamã, subir as montanhas, ir pro comer carneiro no Tibete, ir para a China, ir para onde fosse, eu buscava ir para tentar buscar Deus. Buscar a espiritualidade a qual eu não tinha, a religare, né, a religião a qual não me pertencia, para entender por que aqueles indivíduos humanos tinham aquela patologia naquele momento e de alguma forma tentar auxiliá-los. Ali surgiu o meu estudo, o meu interesse pela tradição mais antiga que se tem informação, né? E que dá origem, então, a todas as religiões. Porque a Cabalá foi passada a Abraão, né? O patriarca de todas as religiões, por Hermes Trismegisto, o 3 vezes sábio, 3 vezes rei, que a gente usa hoje quando vai fechar os princípios herméticos, né, do Kybalion, o que está em cima é o que está embaixo, dos fechamentos herméticos, ou seja, onde não entra nenhuma influência. Então, dessa passagem do corpo, se compartilhando ou entendendo que não existimos apenas como corpo, mas sim como também uma espiritualidade. Aí depois vem Moisés, tal, a gente pode entrar nessa ideia de Monte Sinai, mas... Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!